Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Alex Monteiro e agora eu vou estar explicando para vocês a nossa segunda atividade. Eu vi que alguns alunos estão com dificuldades para entender, né? Então a gente vai estar esclarecendo aí as possíveis dúvidas. Pessoal, o que nós aprendemos na primeira semana foi os principais conceitos de orientação a objeto, né? O que é um objeto, né? Os atributos, os métodos, todas as características do objeto, né? Algumas outras características como herança também, né? Alguns itens que nós vamos estar aprendendo. Basicamente, a nossa atividade da segunda semana é começar a fazer isso, trazer a teoria para a prática. Então, a gente vai começar, né, aprendendo a implementar. Como é que eu faço isso, né, em uma linguagem orientada a objeto? No nosso caso, a linguagem que nós estamos utilizando é a linguagem Java. Então, coloquei um exemplo para vocês, como foi o exemplo que está na nossa apostila do cachorro, onde o cachorro é o nosso objeto e ele possui alguns, né, atributos. E para cada um desses atributos, nós teremos métodos que nós poderemos estar alterando ou recuperando essa informação. Tudo bem? E o nosso objetivo é fazer o quê? Quando nós descemos lá na nossa atividade, nós vamos ver aqui a figura 5, exatamente essa atividade que o professor passou para vocês. Justamente onde nós temos aqui 5 classes, ok? A classe animal, ok? Que ela vai ter alguns determinados atributos, como nome, idade, peso, cor dos olhos e métodos como comer e dormir. E subclasses, né? Classes filhas, né? Que herdam, né? Também esses atributos e esses métodos, né? Da classe animais, que são as classes aves, mamíferos e répteis. Dentro da família dos mamíferos, nós temos também, né, as classes cães e gatos. Então, o professor passou para vocês. Agora nós vamos ver a nossa atividade, tudo bem? O que foi passado para os senhores. Deixa eu abrir aqui. Nosso estudo dirigido 2. Como nós fazemos essa implementação? Então, o professor colocou como exemplo para os senhores aqui, ó, exatamente o nosso exemplo do cachorro, tudo bem? Onde eu tenho meu cachorro com os atributos nome, idade, comprimento, cor dos olhos, dos pelos e o peso. E como que eu faço isso? Né, em Java, né, criando uma classe em Java. Então eu tenho lá basicamente que fazer o quê? Colocar item a item do meu cachorro lá. Public class, ou seja, uma classe pública. Depois o professor, a gente vai começar a detalhar sobre, né, algumas tags ali de permissão de acesso. Mas no momento é simplesmente realmente só aprender, né, a sintaxe de como é criado. Então, public class, uma classe pública, cachorro, ok? Que esse é o nosso objeto. Então, essa é a nossa classe. E aí, os seus respectivos atributos. O nome é o que? É uma cadeia de caracteres, uma string. Possivelmente você já deve saber que a string, né, você já deve ter aprendido, né, na aula no primeiro módulo, né, sobre lógica de programação, sobre programação estruturada, você estudou sobre C, possivelmente. Então lá eu tenho os meus tipos, tipo idade é um tipo inteiro, cor, comprimento dos pelos inteiro, a cor dos pelos, uma string, cor dos olhos, peso. E para cada um desses atributos que foram ali criados, eu vou ter métodos que são os nossos getters e os nossos setters, ok? O get ele pega e recupera essa informação. Então, como você pode observar, então ele é um método, né? Lembrando lá do que você já aprendeu nos cursos anteriores, é como se fosse uma função. Tudo bem que vai retornar uma string. E o que ele vai retornar? Ele vai retornar exatamente o próprio nome, né? This nome ali. Eu preciso de outro método. Um é para recuperar, eu quero pegar essa informação. E qual é o próximo método que eu quero, que eu preciso? É o de setar, né? Quando eu preciso alterar um determinado nome, alterar o valor de um determinado atributo. Então, semelhante a uma função, eu coloco, né, o tipo da minha entrada, no caso tipo string nome, onde ela vai estar retornando, né, ou seja, ela vai estar onde o meu item ali, o meu elemento vai estar sendo, né, configurado ali, setado, né, o thisNome com a minha entrada, né, da minha string ali colocada, tudo bem? Então, basicamente, senhores, é você replicar isso daqui para as classes da figura 5, ok? Para a classe animal,
você vai fazer exatamente isso para cada um dos itens, né? Você pode observar que bem no meio do exemplo eu coloquei, ó, repete para cada atributo. Então você vai fazer para cada atributo get e set, né? Para cada atributo os seus respectivos métodos. Tudo bem? No exemplo 12, o professor colocou o que aqui? No exemplo 12, o professor colocou como nós fazemos uma herança, né? Herdando atributos e métodos de uma classe mãe. Ou seja, já tenho a classe cachorro, e agora eu estou criando uma classe, né, que vai herdar. Ela vai herdar as características da classe cachorro, que é o cachorro de raça. E ele vai ter alguns atributos a mais, que é justamente o nome da raça e o valor, né, de custo, né? Quanto é que ele custa, né, um cachorro de raça, né, o valor dele. E aí eu vou criar também os seus respectivos métodos, né, de recuperação e métodos de, né, configuração dessas informações. Tudo bem? E aí ele fala justamente isso, ó, vamos, agora é com você, vamos lá na figura 5 e fazer a minha classe animais, aves, mamíferos, répteis, cães, gatos e assim por diante. Tudo bom? Então, como é que nós fazemos isso, professor? Ó, você pode fazer aqui no documento, simplesmente copiando, colando, escrevendo. Se você teve possibilidade de baixar a IDE, de baixar os materiais que o professor passou, para você de fato programar isso, o nosso exercício, então você pode estar abrindo, né, e fazendo e construindo lá também a sua aplicação, né, utilizando a Java INDE, ok? Então a gente vai lá em Java INDE, ok? Vamos abrir aqui. E aí você vai estar criando. Para cada classe que você tiver, você vai criar um arquivo, ok? Aqui eu já criei, né? Eu criei o arquivo app.java, que é o principal. Mas o que você vai fazer? Você vai precisar, né? Tá criando ali, tá construindo o quê? Tá construindo, né, a sua classe animais. Então, basicamente, ó, foi exatamente como coloquei no exemplo para vocês. Lá foi a public classe cachorro, ok. Agora, de acordo com o exemplo, quais são as informações que ele está me dando lá? Olha, public class animal, animais, tem uma string nome, tem um atributo idade, tem um atributo peso, tem um atributo cor dos olhos. Tudo bem? Então, para cada um desses atributos, que são 4, você vai ter ali um método para estar recuperando essa informação e outro método, como um exemplo do atributo nome, você vai estar tendo outro método para estar mudando, né, o valor desse atributo. Tudo bem? Aqui eu fiz os dois primeiros, de nome e de peso, mas você deve continuar e fazer tanto get idade como set idade, get peso, set peso, get cor dos olhos, set cor dos olhos, tudo bem? Então você vai ter que criar para cada um desses atributos que estão lá em cima, né, os seus respectivos métodos, né, para estar realizando. Ok, tem um item que nós vamos aprender na próxima aula, mas caso você deseje testar já, então você pode estar criando. Olha, nós criamos a nossa classe animais. Então, a partir do momento que eu criei a minha classe animais, eu já posso criar o meu objeto animais. Então, quando eu vou no meu item principal, no meu aplicativo principal, o app.java aqui, eu vou ter o quê? Eu vou poder agora declarar, como se fosse uma variável. Então, eu tenho o meu objeto animais, ok? Eu vou declarar ele, olha, o objeto animais, né? Eu vou dar um nome para ele, no nosso exemplo aqui é A1, ok? E aí você vai instanciar ele, você vai inicializar ele com new animais, tudo bem? E aí nós já podemos, a partir do momento que nós fazemos essa instanciação, nós podemos já utilizar esse objeto e os seus respectivos métodos. Então, por exemplo, no A1.setNome, eu posso colocar lá que o nome desse objeto A1 vai ser o nome cavalo, ok? E aí eu posso, em seguida, mandar imprimir na tela, né, o nome desse objeto. Ou seja, a nossa função, o nosso método aqui é system out println, ok? Não se preocupe, né? Isso aqui é semelhante ao nosso printf lá no C,
mas conforme a gente for estudando e aprendendo, você vai ficar muito mais claro para você, tudo bem? Então, system.out.println para imprimir no console. E aí, dentro dele, nós colocamos quem? O nosso objeto, chamando o método o quê? GetNome, ou seja, ele vai pegar o nome, né, do atributo nome que está lá disponível para mim e vai imprimir na tela. Um detalhe importante, quando você constrói a aplicação e o objeto separadamente, se você tentar agora pressionar no triângulo ali em cima, para rodar, ele vai dar um erro. Ele não vai inicializar. Por quê? Porque ele não é o que? A classe principal. A minha classe principal é a minha classe app, onde eu estou utilizando o meu objeto. Agora, se eu pressionar em Run no triângulo, na parte superior, nós vamos observar que foi impresso na tela aqui, ó, cavalo, que justamente ele primeiramente setou, né, configurou o atributo com o nome cavalo e depois ele recuperou essa informação. Tudo bem? Mas o intuito nessa semana da nossa atividade basicamente é o quê? É construir as classes. Isso daqui nós vamos começar a trabalhar na semana que vem apenas. Então não precisa se preocupar, tudo bem? Então vamos lá. A nossa ideia principal aqui é estar trabalhando aqui, criando primeiramente as classes animais, né? Criando as subclasses, mamíferos, aves, répteis e assim por diante. Tudo bem? Espero que você tenha esclarecido as dúvidas. Qualquer coisa, estou à disposição para atendê-los.